cardíaca, ela é uma doença extremamente importante. Eu já vou adiantar para vocês que a insuficiência cardíaca, ela mata mais do que câncer. Ela só perde para AVC e infarto. Então, muita gente tem medo de câncer e não tem medo de insuficiência cardíaca. Mas os dados, eles são bem claros que insuficiência cardíaca é uma doença que mata muito, mas muito mais do que câncer. Hoje a gente vai falar um pouquinho de definição de insuficiência cardíaca, por que é importante a gente falar de diagnóstico. A gente vai classificar, depois que a gente faz o diagnóstico, a gente vai fazer a classificação de perfis hemodinâmicos. O tratamento, a gente não é foco da nossa aula aqui hoje, não. A gente não vai falar muito do tratamento, vocês têm uma longa caminhada ainda para aprender a tratar a insuficiência cardíaca. Gente, insuficiência cardíaca, vocês estão me ouvindo? Estamos, André. Oi? Colocar para gravar a aula, por favor? Tem sempre um colega de vocês que grava aí. Eu não estou gravando, não. Tem um colega aí que está gravando e está passando para tu. Não sei quem que é, não. Antes disso, eu mandei uma diretriz para vocês, a última de insuficiência cardíaca, vocês vão ver lá insuficiência cardíaca crônica ou aguda. Só para diferenciar para vocês qual que é a diferença de insuficiência cardíaca crônica e aguda. A insuficiência cardíaca crônica é que o paciente vai mantendo ao longo do tempo, né, como se fosse uma hipertensão, diabetes, ele vai tendo que fazer controle constantemente. A insuficiência cardíaca aguda é quando o paciente descompensa a sua doença. Então, é como se fosse o paciente ele é hipertenso e, de repente, ele faz umas crises de pressão. Aqui é a mesma coisa. O paciente ele tem insuficiência cardíaca crônica, aí ele agudiza, ele descompensa. Aí isso é insuficiência cardíaca aguda. Na diretriz que eu mandei para vocês, atenham-se a ler sobre insuficiência cardíaca aguda, principalmente na parte de diagnóstico. Então, vocês vão ler a parte de diagnóstico e de insuficiência cardíaca aguda. Então, o que é insuficiência cardíaca aguda? Esse livro aí é o principal tratado de cardiologia que existe no mundo, o Braunalt. Então, segundo ele, eu tirei essa referência dele, é o início novo ou a recorrência de sintomas e sinais de insuficiência cardíaca com desenvolvimento gradual ou rápido que exige terapia urgente ou emergente e resulta geralmente de hospitalização. Traduzindo isso, gente, insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear sangue de forma eficiente para todos os órgãos e tecidos, e essa forma insuficiente dele bombear sangue vai gerar sintomas. Esses sintomas a gente chama de sintomas relacionados à insuficiência cardíaca. Vou repetir. Quando o coração ele não bombeia de forma suficiente para a demanda que você exige, esse coração a gente chama de insuficiente. E essa insuficiência vai gerar uma série de sinais e sintomas. Essa série de sinais e sintomas a gente chama de uma doença chamada insuficiência cardíaca aguda. O que é importante falar sobre isso? Que é muito prevalente, gente. Esses dados são dados americanos, esses dois aqui são os dois maiores estudos epidemiológicos com insuficiência cardíaca aguda, que mostra que mais de 500 mil internações por ano de insuficiência cardíaca aguda nos Estados Unidos. É a principal causa de hospitalização em pacientes maiores de 65 anos e tem uma mortalidade hospitalar relativamente alta. Por que é alta? É 4%, mas é 4% de um número alto. 4% de um número alto então gera um custo muito grande, né, no sistema de saúde. É uma doença que mata muito em 60 e 90 dias, se você não tratar, ou seja, quase 10% das pessoas com insuficiência cardíaca aguda não tratar em 60 a 90 dias vão morrer, e a taxa de rehospitalização, ou seja, os pacientes que voltam para o hospital, é muito grande também. O DataSUS que eu achei, o último, foi de 2013, de dados do Brasil. Aqui nós temos uma incidência de 240 mil novos casos por ano, internação chega a 263 mil. Em média, um interna por insuficiência cardíaca fica quase uma semana no hospital e a gente tem um custo anual por essa doença de 303 milhões. A mortalidade intra-hospitalar, ou seja, daqueles pacientes que internam
por insuficiência cardíaca, a mortalidade chega a 10%. É muito alta. É muito alta. Uma mortalidade por pneumonia é de 4%, ou seja, de insuficiência cardíaca quase 10%. Ou seja, se uma insuficiência cardíaca leva o paciente para o hospital, a chance de ele morrer é 10%. Isso é muito alto, muito alto. Em relação a outra epidemiologia, a outros dados epidemiológicos que esse estudo traz, a gente tem uma porcentagem mais ou menos é mais comum em pacientes idosos, né? O principal perfil de pacientes que são acometidos com insuficiência cardíaca aguda são pacientes que têm doença arterial coronariana. O que é isso? Já infartou antes, pacientes hipertensos, pacientes que têm uma arritmia chamada fibrilação atrial, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm insuficiência renal, pacientes que têm DPOC ou asma. Então, esse geralmente é o perfil do paciente que vai acometer com insuficiência cardíaca aguda. O grande problema dessa doença é que à medida que o paciente vai internando, tendo várias internações, ele vai cada vez mais se tornando debilitado, ele vai se tornando cada vez mais limitado do ponto de vista funcional. Qual que é o principal sintomas que vocês acham que acomete que a insuficiência cardíaca acarreta? Você sabe? Cansaço. A dispneia, o cansaço. E à medida que a doença vai progredindo, esse cansaço vai se tornando cada vez mais refratário, essa dispneia vai se tornando cada vez mais refratária. E o paciente ele vai conseguindo cada vez realizar menos coisas. Então, menos funcional ele vai sendo. Todo mundo entendeu até agora o conceito da doença, a importância da doença, para a gente poder começar a falar um pouquinho de diagnóstico? Sim ou não? Sim. O mais importante que você saiba até agora, que o diagnóstico de insuficiência cardíaca é um diagnóstico sindrômico. O que é isso? Sempre vai ter alguma coisa por trás causando a insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma insuficiência cardíaca, ou ele teve um infarto, ou ele teve uma tireoide descompensada, ou foi o rim que descompensou, alguma coisa sempre está por trás da insuficiência cardíaca. Então, a gente chama isso de diagnóstico sindrômico. O que é um diagnóstico sindrômico? É um diagnóstico baseado em conjunto de sinais e sintomas. Mas por trás desse diagnóstico sindrômico, sempre tem um diagnóstico etiológico. O que é o diagnóstico etiológico? É a causa que levou aquele diagnóstico sindrômico. Então, aqui, gente, a maioria desses pacientes que têm insuficiência cardíaca aqui, o que causou? Foi uma arritmia, foi um diabetes que descompensou, foi uma insuficiência renal. Então, geralmente, tem alguma coisa por trás desses pacientes. Então, vamos lá. Os principais sintomas desses pacientes, sem dúvida nenhuma, são dispneia. Uma dispneia aos esforços. Não, o que o paciente queixa? Doutor, eu sempre subi o morro da minha casa, eu sempre subi ele bem, agora eu estou tendo que parar 2 a 3 vezes. Doutor, eu vou na academia toda semana, não estou conseguindo ir mais, estou ficando cansado. Doutor, eu estou começando a inchar minhas pernas. Doutor, eu estou acordando à noite do nada, eu estou bem assim, de repente eu estou acordando com falta de ar. Então, o principal sintoma do paciente em relação à insuficiência cardíaca é a dispneia. E por que é a dispneia? Porque esse coração bombeando sangue de forma eficiente vai chegar a hemoglobina nos tecidos de forma ineficiente, a troca de oxigênio também vai ser de forma insuficiente. Então, com isso, a principal queixa vai ser relacionada à falta de oxigenação, ou seja, vai ser a dispneia. Esse livrinho aqui é um livro que eu acho que talvez vocês ainda estão precoce, mas eu falo que todo residente lá no Odilon obrigatoriamente tem ele. Ele é de graça na internet. É o exame clínico racional. Eu já mostrei para vocês ele na aula de pneumonia. Esse livrinho mostra como os achados dos sinais e sintomas, eles contribuem para fazer o diagnóstico de determinada doença. Então, capítulo 16 lá, o paciente tem insuficiência cardíaca, ou seja, quais são os achados que vão me levar a pensar e a fechar o diagnóstico que o paciente com dispneia, que chega na emergência, ele tem insuficiência cardíaca ou não.
Então, gente, o nosso paciente aqui é um paciente que está chegando com falta de ar no nosso pronto-socorro e a gente quer determinar se aquela falta de ar é insuficiência cardíaca ou outra coisa. Por exemplo, o que vocês já aprenderam até agora no curso que o paciente pode chegar com dispneia no pronto-socorro? O que vocês aprenderam até agora? TEP, pneumonia. Edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão. Vocês não aprenderam edema agudo de pulmão ainda não, mas pode dar. Aqui não. Aqui você não. não. Aqui não. Mas já aprendemos. Então tá bom, ótimo. Então edema agudo de pulmão, excelente. O que mais? Fechou? Infarto. Asma. Infarto. PLC, asma. Então, nós estamos com uma lenca de diagnóstico diferencial e o nosso objetivo aqui é saber, desse estudo que eu sei aqui, desses possíveis diagnósticos, como que eu vou individualizar os pacientes que têm possível insuficiência cardíaca. Então, nós vamos tentar aprender isso hoje, fechar diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda. E aqui, gente, é uma tabelinha que tem nesse capítulo desse livro, que mostra que a insuficiência cardíaca, né, a história clínica dela, só pela história clínica, você tem uma sensibilidade de 60% e uma especificidade de 90%. Ou seja, se a história for muito característica, eu posso confiar nela e fazer o diagnóstico só pela história clínica. E aí, o que é nessa história clínica que eu vou procurar que vai me ajudar a fazer o diagnóstico? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, o que eu vou procurar nessa história clínica? Esses são os principais, esses são os achados de maior especificidade. Especificidade. Falei certo, se a gente vai falar, vocês entenderem. O primeiro, dispneia paroxística noturna. Alguém sabe o que é uma dispneia paroxística noturna? O paciente acorda com falta de ar. O paciente acorda no meio da noite. Doutor, eu não sei, eu acordo assim com muita falta de ar, eu corro, vou para a janela. O paciente literalmente escreve isso, que ele acorda, sai correndo, tem que abrir a janela, abrir todas as cortinas da casa assim, e ventilar. Ele tem aquela sensação de muita dispneia. Outra coisa, ortopneia. O que é ortopneia? Sente falta de ar em pé. O que é ortopneia? Falta de ar deitado. Deitado. Em pé ou deitado? Deitado. É deitado. Deitado, falei errado. Uai, você foi muito convencido. Deitado. Eu fui, Tô comendo sorvete aqui, errei. Peraí só um minutinho, gente, que tem um residente me mandando mensagem aqui do paciente grave ali do hospital. Me dá um segundo. Como é que é quando o paciente tem falta de ar em pé, gente? Eu esqueci. Contrato. Trepopneia? Acho que é o Trepopneia, não? Não, trepopneia é de lado. Eu esqueci também. Platipneia? Platipneia, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Trepopneia, eu lembro da Márcia falando de ladinho da falta de ar. Exatamente. Trepar de lado. Isso. Alguém aceita sorvete flocos com doce de leite, gente? Por favor. É engordando, hein, Fabiana? Ué. Nossa, que delícia. Vamos lá. Então, ortopneia, gente, é quando o paciente tem falta de ar deitado. Platipneia é quando o paciente ele tem dispneia, quando ele muda de decúbito, de deitado para sentado, sentado para em pé. E não sei se vocês já viram outro termo, de trepopneia. Você já viu o termo trepopneia? É de ladinho.
é quando a gente tem com decúbito lateral, assim, ele tem um pouco de dispneia com decúbito lateral. Então, gente, o paciente aqui ele tem ortopneia, ele tem muita dispneia em decúbito lateral, em deitado. O que ele faz? Para ele ficar mais elevado, ele é muito engraçado, o paciente descreve muito direitinho. Fala assim, doutor, eu agora estou usando 2 travesseiros para dormir, agora está 3. Nossa, eu não gostava nem de usar travesseiro, mas agora eu tenho tanta falta de ar que eu tenho que usar 2, 3, até mais às vezes, porque senão eu não aguento falta de ar. Então, e além disso, ele descreve um edema. Como é que é esse edema? Geralmente é um edema que começa em membros inferiores, de forma simétrica, bilateral, e que vai progredindo, até o paciente, às vezes, um paciente em estágio muito descompensado, ele tá o que a gente chama de anasarcado. O que é anasarcado? Ele está todo edemaciado, o corpo inteiro dele está edemaciado. A cara, os braços, a barriga, as pernas. Então, é um edema que a gente chama de simétrico e progressivo, que geralmente começa em membro inferior e vai progredindo. Entenderam esses achados aí, gente? Sim ou não? Como é que é o nome? Simétrico o quê? E progressivo. Obrigada. Ô, Lineu, qual que é o nome quando o edema já tá na barriga, na face? Anasar. Anasar. E além disso, então, é na história clínica. São os achados que mais me ajudam. E no exame físico, o que vai mais me ajudar? O que vai mais me ajudar isso. O que vai mais me ajudar é a presença de terceira agulha, a famosa B3. Vocês já começaram a fazer alguma coisa de semiologia cardíaca? Terminamos terça-feira. Ótimo. Então, vocês estão sabendo tudo sobre B3, B4, não é isso? Sim. Então, B3 é um sinal de... pode ser um sinal, né, se o paciente tem história clínica sugestiva com a presença de B3, isso sugere muito uma descompensação que o paciente está hipervolêmico, ou seja, o coração não está conseguindo acomodar todo aquele líquido que está chegando dentro do ventrículo esquerdo. Reflexo... Oi. Você falou hipervolêmico? Isso. Ah, tá, obrigada. Esse reflexo abdômen jugular, vocês sabem o que é? Sim ou não? Aquele que você fala o fígado, jugular? Exato. Você põe o paciente, né, em decúbito dorsal, você faz a palpação do fígado, aí quando você faz a palpação do fígado, você automaticamente vê um refluxo da jugular e você vê uma distensão da jugular. A gente chama de reflexo hepatojugular. Esse reflexo hepatojugular também é um sinal de muita especificidade de insuficiência cardíaca descompensada, né, insuficiência cardíaca aguda, quando o paciente tem presente. Além disso, outros achados como a turgência jugular, né, a distensão jugular. Então, se a gente tivesse que fazer um panorama aqui, o que vocês perguntariam para esse paciente na anamnese e o que vocês procurariam nesse paciente no exame físico do que eu falei até agora? Vamos lá, na anamnese, o que vocês vão perguntar para ele? O paciente está chegando com dispneia. Você quer diferenciar essa dispneia que é insuficiência cardíaca ou de outras causas que vocês já citaram? O que você vai perguntar? Se ela é progressiva, se ele tem dormido bem, se ele tem inchado muito. Piora. Oi? Quando deita, piora? Isso, quando deita, piora. Está sendo progressivo, está piorando a medida nos últimos dias. Aí, o que mais vocês vão perguntar? Ele acorda com falta de ar. Acorda com falta de ar, o que mais? Se está inchando, principalmente no final do dia. Você tem inchado? Como é que é essas pernas suas? Como é que tá? Tá inchando? Ela sempre foi inchada assim ou tem inchado nos últimos dias? No exame físico, o que vocês vão procurar? Na ausculta B3. Como é que... Vamos ver se a semiologia cardíaca foi bem concluída. Quem dá a semiologia cardíaca para vocês? É o Márcio. Quem? Eu acho que é o Márcio. 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 Eu não conheço ele, não. Lá vamos ver o que o Márcio ensinou para vocês. Qual que é a fisiologia da B3? O B3 é por falta de por aumento da complacência da câmara. Da câmara cardíaca. Só isso? O que mais? Não. Maior fluxo sanguíneo chegando. Tem a ver com sobrecarga volumétrica, né? Isso. Tem uma sobrecarga volumétrica,
E quando chega aquela sobrecarga de volume dentro do ventrículo esquerdo, essa distensão que ele faz gera o som, né? Que é a B3. Aí eu pergunto para vocês, B3 é um batimento que você vai ouvir na sístole ou na diástole? Depois de B2. É diástole. Sístole ou diástole? É diástole. Na diástole. É diástole. Diástole. Logo depois de B2. Então vamos lá. Outros exames que podem nos ajudar. Por que um paciente que tem insuficiência cardíaca aguda ele tem turgência de jugular? Ele tem distensão de jugular? Baixo débito. Não. Regurgito. Por causa do sangue venoso. O que acontece, gente? Para o sangue seguir fluxo, o ventrículo tem que bombear ele para frente, não tem para a aorta e todo lado. Se o ventrículo não está conseguindo mobilizar todo aquele volume para a aorta e para frente lá, esse sangue vai começar a voltar. Ventrículo esquerdo, acompanha comigo, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, pulmão, ventrículo direito, átrio direito, jugular. Então, gente, a turgência de jugular mostra que o ventrículo esquerdo, ou pode ser também o ventrículo direito, né? Não está conseguindo bombear aquele sangue de forma eficiente. Por isso que ele está represando, ele está voltando, ele está ficando represado ali. Então, a turgência jugular pode ser tanto um sinal que o ventrículo esquerdo não está conseguindo bombear esse sangue, quanto o ventrículo direito não está conseguindo bombear aquele sangue. Pode ser uma falência esquerda, uma falência direita, uma falência dos dois. Entenderam isso? Sim, ou não? Sim. Sim. E aí uma pergunta que, se vocês fizerem, vocês podem ir por quinto período com louvor. Na verdade, dá para dar um passo até quase o sexto. Como é que eu faço, às vezes, para diferenciar se aquela turgência jugular é por causa de uma IVD ou por causa de uma IVE? Ou seja, por causa do ventrículo esquerdo ou por causa do ventrículo direito? Se for do ventrículo direito, ele vai ter edema, né? O esquerdo também pode ter. Pode ter, né? Faz aquela manobra de prender a respiração? Ribeiro Carvalho? Não. Isso pode ajudar um pouco. Pode ajudar. Aquela manobra que a gente muda a posição dele na cama, no leito? Não. Também tem um jeito muito mais fácil. Muito mais fácil. Qual que é a pergunta? Como é que eu faço, às vezes, para diferenciar se o paciente que está com uma turgência jugular, o predomínio é de uma insuficiência ventricular direita ou de uma insuficiência ventricular esquerda? Pode ser os dois. Dá para ver pelo ictus, porque quando for ventricular esquerda vai ficar maior. O ictus pode ajudar, sim, mas tem um jeito muito fácil, gente. Muito fácil. Ausculta pulmonar. Se o paciente está creptando, ou seja, tem muito líquido dentro do pulmão, tem muito edema pulmonar, o problema está no ventrículo esquerdo ou direito? Esquerdo. Esquerdo, gente. Voltou sangue esquerdo, átrio esquerdo, pulmão. Agora, se o problema está no ventrículo direito, a ausculta dele não tem edema, porque volta do ventrículo direito, átrio direito jugular. Então não chega aí para o pulmão. Então, a IVD, quando você tem predomínio de IVD, que a gente fala, de insuficiência ventricular direita, você vê o paciente com turgência, hepatomegalia, todo edemaciado, mas com pulmão limpo, porque o ventrículo direito não está conseguindo bombear direito para frente. Agora, quando você tem tudo isso associado com congestão pulmonar, possivelmente a insuficiência ventricular esquerda, porque o coração não está bombeando para frente, está voltando. Ficou claro isso? Sim. Ficou. Então, gente, congestão pulmonar, né, outra coisa que eu olho, cardiomegalia, derrame pleural, né, tudo isso são outros achados também que vai me ajudar. O raio-x, então, a gente sempre vai pedir raio-x para ver se não tem edema pulmonar, né, se o paciente não está com congestão, né, que a gente fala, tá? E o que chama muita atenção é que o eletro dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, boa parte deles, eles têm fibrilação atrial, que é uma arritmia que eu não vou delongar muito para vocês, que vocês ainda não têm um conhecimento bom de eletro. Não. Ah, eu tenho sim, professor. Tem não. Você acha que tem, mas tem.
Então, gente, a história clínica do paciente, quando ela é muito sugestiva, igual a gente citou, essa história toda que a gente citou, tem uma especificidade de 96%, ou seja, eu posso fechar o diagnóstico só pela história clínica. Tá? Outro exame que me ajuda, às vezes, a fechar o diagnóstico, mas esse é mais para descartar do que para confirmar, é o BNP, que é o Brain Natriuretic Peptide, que é o peptídeo natriurético cerebral. Esse BNP, vocês já ouviram falar um pouco do BNP ou não? Eu não. Tá, então não tem problema não. O BNP, gente, é uma proteína, na verdade, é um hormônio, uma proteína, que ele está aumentado em qualquer processo de descompensação cardíaca. Ele está aumentado em qualquer processo de descompensação cardíaca. Ele tem uma sensibilidade de 94%. E ele tem uma especificidade, de uma forma geral, em torno de 70%. Isso significa que ele é melhor para confirmar a insuficiência cardíaca ou para descartar? Descartar. Nossa, gente, vocês estão errando isso até hoje. A sensibilidade dele é maior? É o Fabiano que errou, hein? Eu estou na cabeça de vocês, descartar, isso mesmo. Então, gente, por quê? Porque tem outras coisas que também elevam o BNP. Então, o BNP, quando o BNP está alto, pode ser insuficiência cardíaca? Pode, mas pode ser outras coisas também. Mas quando o BNP dá normal, uma coisa que você pode desconsiderar é que esse coração está descompensado. Então, o BNP, ele tem um valor muito grande, principalmente para descartar. Existem alguns estudos prognósticos com BNP que mostram também, que ajuda a gente a falar assim, ó, quando você sabe que o problema é do coração, quanto maior é o BNP, pior é a descompensação do paciente. Então, o grau de elevação do BNP, ele tem uma correlação com o grau de descompensação da insuficiência cardíaca. Tá? Mas por que eu não taxo? O BNP está positivo, é o coração. Porque tem outras coisas também que elevam o BNP. Então, quando você já sabe que é o coração, o BNP está alto, quanto mais alto o BNP, pior é. Mas a informação mais importante que o BNP dá é o seu valor preditivo negativo, devido à sua sensibilidade. Se você está com um paciente com dispneia e esse BNP der negativo, pode ficar tranquilo. Essa dispneia desse paciente não é pelo coração, é por outros motivos. Pneumonia, que vocês citaram aí, insuficiência renal, vai ser outra coisa. Tireoide. Então, não vai ser pela parte cardíaca. Então, o grande valor do BNP é, eu estou investigando o paciente com dispneia. O BNP deu negativo, eu sei que essa dispneia não está vindo oriunda de problemas do coração. Ficou claro isso? Ô, Lineu, mas você falou que eu posso usar ele para ver se a insuficiência cardíaca ela tá descompensada, é isso? Não. Quando você tem uma insuficiência cardíaca descompensada, quanto maior o BNP, pior é aquela descompensação. Entendeu? Entendi, obrigada. Mas o que eu posso falar é que você não pode usar um BNP positivo para falar que o paciente tem insuficiência cardíaca. Entendeu? Porque tem também outras coisas que elevam. Ele vai ter seu valor quando você sabe que é insuficiência cardíaca, aí você tem essa correlação. Quanto pior, mais alto o BNP, pior é o coração. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Ô, Lineu, então ele serve como acompanhamento? Ele serve com acompanhamento, sim. Não está errado. Esses estudos de acompanhamento com BNP ainda são um pouco controversos, mas na maioria das vezes ele é um bom parâmetro. Mas o que a gente tem mais validado de BNP, Fabiano, o BNP foi validado na investigação de dispneia. Como ele tem uma boa sensibilidade para afastar causas de insuficiência cardíaca, ele negativo faz a gente investigar outras causas. Ah, beleza. Eu vou investigar causas não cardíacas. Além disso, o ultrassom pulmonar, gente, é uma coisa que ajuda muito. O que é ultrassom? É fazer literalmente um ultrassom do pulmão. Qual que é a vantagem dele? Ele vê melhor o edema pulmonar, ele vê melhor a congestão pulmonar, que é o raio-x. Então, o ultrassom pulmonar, ele é mais confiável que o raio-x para ver as alterações
da insuficiência cardíaca. Aqui estão os dados dele, olha para você ver, tem uma sensibilidade de 94%, uma especificidade de 92%, ou seja, ele é bom tanto para ajudar a confirmar o diagnóstico, quanto também para ajudar a descartar. Então, BNP eu já falei um pouquinho, então muito bom para excluir, né? Pela sua alta sensibilidade. Ultrassom pulmonar também já falei um pouco. Vou passar. Então, eu não sei se vocês lembram isso aqui eu mostrei na primeira aula. Eu mostrei na primeira aula. Então, o quanto o exame pode ajudar você a chegar ao diagnóstico. Então, por exemplo, o ultrassom, uma história clínica compatível com ultrassom compatível, a chance de ter uma insuficiência cardíaca, ela chega a ser a maior que 80%. E mesma coisa, às vezes o paciente, antes de fazer o exame, ele tem uma chance de ter uma insuficiência cardíaca de 50%, quando ele faz um BNP negativo, essa chance vai próximo de 6%, ou seja, diminui muito a chance de ter. Pega um videozinho para eu mostrar para vocês como é que fica o pulmão num paciente que tem insuficiência cardíaca, mas eu não consegui baixar ele não. Não baixar ele não. Mas quando vocês forem, se vocês forem ficarem no meu grupo no ambulatório, eu sempre faço ultrassom de pulmão. Tem um ultrassomzinho lá no ambulatório, então eu sempre faço ultrassom de pulmão nos pacientes. Aí, para mostrar para vocês, aí vocês vão ver comigo, se você estiver comigo no CSP. Então, gente, um paciente que a gente então, um paciente que chega com dispneia no pronto-socorro, que você colhe a história dele, que exames vocês pediriam? Me fala para mim todos os exames que vocês pediriam para poder investigar essa dispneia desse paciente. Me fala os exames e por que você pediria. Não só pensando na insuficiência cardíaca, mas pensando nas outras possíveis causas de insuficiência cardíaca. O que vocês pediriam? O paciente acabou de chegar com dispneia na sala de urgência. Nada? Raio-X, ultrassom. Por que você pediria um raio-X? Eu posso ver tanto o pulmão quanto se tem alguma coisa no coração. E o que essas informações podem te dar? Então, você pode ver que doenças, por exemplo, pelo raio-X, que pode ser a causa dessa dispneia. Edema agudo de pulmão. O que mais? DPOC. Electasia, boa. O que mais? Pneumotórax. Consolidação. Dá para ver uma cardiomegalia. Consolidação para ver uma pneumonia. Isso mesmo. É isso que eu quero de vocês. Que vocês peçam um exame e saber o que eu posso, aquele exame pode acrescentar ou não. Raio-X, o que mais? A BNP, você BNP, boa. Eu já vou te adiantando para vocês que o BNP é um exame caro. Vocês só vão achar ele em hospital particular. Mas se você tiver disponível, ele está super bem indicado para pedir. O que mais? O ultrassom de pulmão. Ultrassom, né? Na verdade, o ultrassom de pulmão, geralmente quem faz é a gente, né? É o clínico emergencista, né? Tem esse vício, porque você tem que ter esse domínio. Mas se tiver alguém com domínio para fazer, ajuda. O que mais? Cintilografia. Então, vou fazer uns exames mais básicos, gente, mais básicos. Vocês estão no SUSão. ECG, boa. ECG. O que mais? Hemograma. Hemograma. O que você procura nesse hemograma? O que pode ter nesse hemograma que justifica uma dispneia? Anemia. Anemia, boa. Anemia. Vai lá, continua pedindo exame aí. PCR para ver se tem alguma infecção, se tiver uma consolidação para ver que é a pneumonia. Temos PCR. Nós vamos fazer igual que é o programa do raio-x. Você fala uma coisa que tem ou se não tem, aí eu falo se tem ou não. O que mais? Pode pensar em troponina? Troponina, gostei. A troponina, se você suspeita principalmente do quê? Insuficiência cardíaca. E o que mais? Infarto. Infarto, boa. O que mais? Temos troponina. O que mais? Van. Pericardite.
que mais nós vamos pedir? Pode pedir uma ressonância? Vamos pedir uns exames. Não temos ressonância. Não temos ressonância. Eco não tem não, né? Por enquanto, o eco ainda daqui uns 10 minutos nós vamos ter, mas agora, por enquanto nós não temos eco. O que mais? Eu quero que vocês pensem em exame mais básico, gente, mais básico. Coisa que vocês já aprenderam. Gente, alguém está com o microfone ligado aí, está fazendo uma barulhada? Nada. É importante olhar a urina, essas coisas? Hã? É observar a urina? Eu acho que a função renal é importante pedir aqui, sim ou não? Ué. Ureia, creatinina. Ureia, creatinina, importante pedir aqui, para a gente avaliar. Um rim descompensado pode descompensar um coração também. O que mais? T4 livre. Só o T4 que você quer pedir? O que mais? Não, e o TSH? Por quê? Para ver se tem hipotiroidismo. Mas o que tem a ver com hipotiroidismo aqui nesse caso? A hipotiroidismo pode dar estado hipodinâmico, pode dar dispneia, não? Pode, então, aí, se você me justificar desse jeito, aí o exame pode ser pedido. Então, além do hipotiroidismo poder gerar dispneia, o hipertireoidismo, ele pode descompensar o coração. Então, TSH e T4 aqui é muito bem pedido. Então, gente, esse paciente que chegou para vocês com lá, vocês vão pedir hemograma, PCR, ureia, creatinina, TSH, T4 livre. Se você suspeita de infarto, troponina, se vocês têm o BNP, raio-x, eletro. Só de vocês fazer esses exames básicos, com a história clínica, com o exame físico, pode ter certeza. Se não for insuficiência cardíaca, vocês vão conseguir chegar a outro diagnóstico. Pois é, Lineu, mas se ele chega com a história de insuficiência cardíaca, eu nem preciso pedir esse tanto de coisa, não, né? Se você falou. A insuficiência cardíaca pode ser feito clinicamente. Mas esse ajuda também até a achar uma possível causa do que está causando a insuficiência cardíaca. Uma possível coisa que está causando a insuficiência cardíaca, entendeu? Entendi. E se quiser fazer direto um ecocardiograma lá, aquele transesofágico? Nós vamos chegar no eco, só um minutinho. Não, mas aí precisa fazer esses exames todos mesmo assim? Precisa. Eu vou te falar a função do eco aí. Você vai entender. Tá. E aí, gente, a partir do momento que eu vi que o paciente tem insuficiência cardíaca, eu vou fazer a classificação da insuficiência cardíaca em perfis hemodinâmicos. Para quem não está prestando atenção na aula até agora, que eu tenho certeza que alguns aí estão com o computador ligado, mas não está prestando atenção, mesmo coisa eu estou vendo, essa tem uma questão na prova de perfis hemodinâmicos. Então, presta atenção aqui. Eu só quero fazer, eu quero meu ponto na prova. Então, presta atenção nessa parte aqui que é uma questão só de perfis hemodinâmicos. Então, gente, classificar o paciente em perfis hemodinâmicos, ele ajuda muito a me direcionar o tratamento que eu vou fazer futuro para esse paciente. E para classificar em perfis hemodinâmicos, eu vou olhar duas coisas. A volemia, para saber se o paciente está hipervolêmico ou hipovolêmico, e vou olhar a perfusão, para saber se o paciente está perfundido ou não. Como que eu olho isso no paciente? Então, a volemia vai me falar se o paciente está úmido ou seco. E a perfusão vai me mostrar se o paciente está quente ou úmido. Quente ou frio. Como é que eu olho isso? Oxímetro, não? Então vamos lá. Para me avaliar congestão, ou seja, sinais ou não de hipervolemia, eu vou falando para vocês alguns achados e vocês vão me falando se é sinal de hipervolemia ou não. Num paciente que tem insuficiência cardíaca descompensada, uma insuficiência cardíaca aguda. Ascite. Sim ou não? Sim. Uai, é? Tá derramando? Inferiores. Sim. Edema de membros inferiores. Sim. Também. Turgência de jugular. Também. Ortopneia, o paciente que relata ortopneia. Também. Uai, é? Um paciente que tem
refluxo hepatojugular. Também. Então, se o paciente tem esses sinais, gente, quer dizer que o paciente já está hipervolêmico. A gente fala que ele está úmido. Quem que é o paciente seco? É o paciente desidratado, que chega lá com insuficiência cardíaca descompensada e chega desidratado. Então, o úmido é que tem, ou pela história clínica, ou pelo exame físico, sinais de hipervolemia. E quem é? Aí, então, se tem sinais de hipervolemia, ele é úmido. Se não tem, ele é seco. Ô, Lineu. Oi. Pode falar, Ana. Tá bom. Vixe, esqueci o que eu ia perguntar. Pode perguntar, Clarinha. Ô, Lineu, é o seguinte, a ortopneia, tipo assim, eu não tô conseguindo pensar na fisiopatologia. Seria pelo fato de você ter um edema no pulmão? E aí vai dar ortopneia? Boa pergunta. Quem perguntou? Clara. Quem? A Clara. Ô, Clara, eu gostei da sua pergunta. Eu acho que o Fabiano não vai responder essa pergunta para você. Fala aí, Fabiano. Eu acho que quando a pessoa deita, o coração ele volta, ele tende a voltar se a câmara esquerda, o ventrículo esquerdo está insuficiente, fica mais difícil, fica mais fácil para o coração voltar para o pulmão. Então, encharca o pulmão mesmo. Ô, Clara. Oi. Então, quando você está deitada, você tem aumento do retorno venoso, não tem? Tem. E esse aumento do retorno venoso vai gerar um aumento de volume que chega dentro do ventrículo esquerdo, não vai? Vai. Só que esse ventrículo esquerdo não está trabalhando bem. Então ele não vai conseguir bombear tudo para frente, vai voltar para trás. E quem está atrás do ventrículo esquerdo? Calma. Quem está atrás do ventrículo esquerdo? O pulmão. E vai acumular mais líquido no pulmão. Então vai piorar. Entendi. Tá bom, obrigada. Olha, Lineu, eu lembrei minha pergunta. O que mais que mostra que o paciente está, seco, além da desidratação? O seco, você pode considerar como a ausência daqueles sinais que eu acabei de citar. Se o paciente não tem nenhum desses sinais, ele é um paciente seco. Ah, tá, obrigada. A perfusão, e outra questão que eu uso para classificar, então o meu paciente ele vai ser úmido ou seco? Tem como um paciente ser úmido e seco? Claro que não, né, gente? Óbvio que não. Então, outra coisa que eu vou classificar é em relação à perfusão. E aí, esse paciente pode ser quente ou esse paciente pode ser frio. Se o paciente está perfundindo bem, ele é quente. Se ele não está perfundindo bem, ele é frio. Como é que eu olho os sinais de perfusão? Vocês sabem como é que olha sinais de perfusão? Se o paciente está perfundindo bem ou não? Aperta a ponta do dedo e vê se o sangue volta em menos de 3 segundos. Isso, como é que a gente dá o nome disso? Manobra de apertar o dedo? É o sinal do cacifo, isso aí que você está falando? Não, cacifo é de se apertar o edema na perna. Isso. Aí é sinal de hipervolemia. Perfusão capilar. Perfusão capilar periférica. Isso que a gente chama. Então, isso é um achado de perfusão. Então, o paciente que tem uma perfusão capilar periférica lentificada é um sinal que ele está perfundindo mais. O que mais? Você tem sinal de cianose nas extremidades, o central? Cianose, o que mais? Me ajuda aí, gente. Hipocratia digital. Gente, me ajuda aí. Conversa comigo. Semana que vem vocês vão ficar livres de mim. A frequência respiratória alta, talvez? Não. Não. Mas gostei de ter participado. Hã? Quem falou aí, eu não ouvi. Anotem aí, para a vida de vocês. Peguem o caderno e anotem. Um paciente que está perfundindo mal, os principais achados são perfusão capilar periférica reduzida, como vocês acabaram de falar, que é conceituada como retorno, você aperta o dedinho, mantém o dedinho apertado por 10 segundos, e ele demora mais de 3 ou 5 segundos para retornar à perfusão habitual. Número 2, aumento do lactato no sangue. Por que o aumento do lactato do sangue?
Se um paciente está perfundindo mal, está chegando pouco oxigênio para as células fazer respiração anaeróbica. Se as células não estão conseguindo usar oxigênio para fazer respiração anaeróbica, elas vão fazer outro tipo de metabolismo para gerar energia, que é a respiração anaeróbica. E um dos produtos da respiração anaeróbica é o lactato. Então, aumento do lactato sanguíneo. Número 3. Diurese reduzida. Diurese reduzida. O que é diurese? Xixi. Então, o paciente ele reduz a produção de diurese. Por quê? Um dos órgãos mais acometidos quando o paciente tem uma baixa perfusão é o rim. O que gera a diurese é a perfusão renal. O rim tem que estar perfundido para ele poder filtrar. Se o rim não está perfundindo, ele não filtra. Se ele não filtra, ele não gera diurese. Então, diurese. Outra coisa é nível de consciência. Um paciente mal perfundido, um dos principais órgãos afetados é o cérebro. Por quê? O cérebro, o neurônio, ele não faz metabolismo anaeróbico. Então, ou ele usa oxigênio, ou ele usa oxigênio. Se ele vê que não está conseguindo, se ele vê que não está chegando oxigênio direito, o que ele vai fazer? Diminuir a sua atividade. Você vai parar de funcionar. E o cérebro parar de funcionar significa sonolência e depois apaga. O paciente perde a consciência. Então, eu vou repetir os 4 sinais principais. Tem outros, mas os 4 principais são perfusão capilar periférica, diurese reduzida, aumento de lactato e diminuição do nível de consciência. Ô, Lineu. Oi. O pulso fraco é um indicativo também? É um pulso indicativo. distal? Isso, é um indicativo. Mas ele tem que ter esses achados. Se esse pulso fraco, o paciente não tem esses achados, quer dizer que esse pulso fraco está sendo o suficiente para perfundir. Ele tem que ter esses achados. Sim, beleza. Ficou claro, gente, os marcadores de má perfusão? Ô, Lineu, mas precisa de todos eles? Não precisa de todos, não precisa de todos. Boa pergunta. Se o paciente tiver 1 ou 2, você já pode falar que o paciente está mal perfundido. Tá bom. Então, gente, aí a gente... Ô, Lineu, mas desses 4 aí, quais são os principais, assim? Dos 4, qual você elegeria para ser o mais característico? Lactato tem uma especificidade muito boa. Diurese também tem uma especificidade. Os 2 melhores tem diurese e lactato. Tá. Valeu. E aí, gente, aí a gente classificando o paciente em... Aí o que é o quente? O quente é o que não tem nenhum desses marcadores. Então, a perfusão capilar dele é boa, o sensório dele é bom, ele está urinando. Então, a melhor classificação de quente é não ter marcadores de baixo débito. Ou seja, não ter esses marcadores de má perfusão. Então, aí diante disso, a gente pode classificar o paciente em 4 perfis. Quente e seco, que é o paciente congesto. Ele pode ser quente ou seco, né? Ele pode ser quente e seco, quente e úmido, frio e úmido e frio e seco. Vou voltar aqui só para mostrar. Então, eu pergunto para vocês assim: um paciente que é quente e seco é um paciente que não tem sinais de hipervolemia e que está perfundindo bem. Esse, geralmente, está compensado. Ou seja, ele não tem sinal de hipervolemia e ele está perfundindo bem. Esse aqui, o quente e úmido, é aquele que tem sinais de hipervolemia, ele está descompensado, ele tem sinais de hipervolemia, mas ele está perfundindo bem. Esse aqui, ele tem o frio e úmido, ele tem sinais de hipervolemia, ou seja, ele é úmido, e ele não está perfundindo bem. Ele tem um daqueles marcadores que eu falei para vocês. E esse aqui não tem sinais de hipervolemia e não está perfundindo bem.
Então, esses são os 4 perfis hemodinâmicos que eu falei para vocês que a gente classifica de acordo com a volemia e de acordo com a perfusão do paciente. Ô, Lineu. Ô, Lineu. Oi? Fala. Aquela tia velha, diabética, descompensada, que tem os pés inchados e o dedo azul, aquilo ali seria um úmido, frio, úmido? Não, mas às vezes a perna dela está inchada, Fabiano, tem que ver se ela é real. Primeiro você tem que ver se o paciente tem insuficiência cardíaca ou não. Eu estou falando assim, só para caracterizar, só para eu ter na cabeça. Seria. Mas, por exemplo, o diabético, às vezes, ele tem aquele pé por causa de falta de perfusão mesmo, porque a glicose entope os vasos. E por isso... Aí seria frio, por falta da perfusão. Seria. E úmido porque está inchado. Isso. Tá. Alguém me chamou aí? Era para perguntar, o frio e seco era o quê? O frio e seco é o paciente que não tem sinal de hipervolemia e ele perfunde mal. Atenção para o que eu vou falar. O perfil hemodinâmico mais comum da descompensação da insuficiência cardíaca é o perfil, o mais comum, é o perfil quente e úmido, é o perfil B. O mais grave é o perfil C, é o perfil frio e úmido. Vou repetir. O mais comum é o quente e úmido e o mais grave é o frio e úmido. A gente vai discutir um pouquinho mais esse perfil. Fica tranquilos. E para discutir um pouco mais desse perfil, eu falei isso aqui. Yasmin, tudo bem? Oi, Lineu. Joia. Como é que tá a Praia de Minas aí, Yasmin? Ué, tá bom. O povo aqui não tá respeitando muito a quarentena, não, mas tá bom, tô na minha casa. Tudo bem. Yasmin, você voltou para a Praia de Minas, que você gosta muito daí, e aí chegou um paciente para você com uma queixa de dispneia. E aí, ele só queixa de dispneia. Eu sou esse paciente. Doutor, eu vim aqui porque eu estou muito cansado, não estou conseguindo subir as escadas da minha casa, eu sempre subi normal, não consigo subir um morro. Pergunta para mim o que você quer perguntar, para chegar no diagnóstico. Tá, essa dispneia, ela tá piorando com o passar do tempo? Doutor Yasmin, eu tenho, até 3 meses atrás eu não tinha nada, vem desses últimos 3 meses para cá e eu tenho piorado muito nesses últimos 3 meses, principalmente nessa última semana. Tá, já teve edema antes? Nunca tive, principalmente nessas últimas 3 semanas, olha aqui minha perna para você ver, tá bem inchada, aperta ela aqui, por favor. Apertei, tem cacifo ou não? Tem, tá vendo? Olha aqui pra você ver, até fundou seu dedo aqui, tá vendo? Tá, e à noite você tá levantando muito com falta de ar ou não? Doutora, nem me fale. Não durmo de noite. Acordo toda hora por causa de falta de ar. E respira melhor em pé ou deitado? Olha, eu tenho notado, minha esposa tem até passado os travesseiros dela para mim. Eu tenho uns 3 travesseiros, a melhor posição que eu fiz. Tá. E a face, tem notado se tá mais inchada nos últimos tempos? Não, doutor, essa aqui é a minha cara mesmo. Assim, não é muito bonita, não, mas é a cara que eu tenho. Tá bom. Tá, eu posso fazer exame físico? Claro. Tá. Tem B3 ou não? Tem B3. Tem reflexo hepatogular? Tem reflexo hepatogular. E turgente jugular? Ah, tem. Tá. Posso pedir... Reflexo hepatojugular não é igual a turgência jugular, tá? Mas o paciente tem nesses 2 casos. Tá. Pode pedir BNP? Pode. Tem BNP. Você está me atendendo no hospital aí, Nossa Senhora da Conceição, que tem o BNP? E aí, o BNP veio alto, doutor Yasmin, veio alto.
E o ECG? Uma taquicardia sinusal. Tá. Posso pedir ultrassom pulmonar também? Veio cheio de... O ultrassom veio muito sugestivo de edema pulmonar. Cheio de líquido no pulmão. Tá, pra mim ele já tem CRC. Beleza. Aí, então, alguém discorda do diagnóstico da Yasmin? É preciso pedir mais algum exame? Não. Só acho que na ausculta faltou ela auscultar o pulmão. Ah, é isso. Tudo bem. E aí, doutor Yasmin, eu quero saber qual que é o perfil desse paciente. Tá. Aí eu vou olhar se tem ascite. Tem ou não? Doutora, eu tenho um barriguinho mais nas pernas aqui, você até viu, né? Tá inchado. Tem torcente jugular, tem ortopneia, tem refluxo hepático jugular. Então, deixa eu ver. Perfusão capilar periférica. Olha aqui minha mão, doutor. Você apertou, voltou rapidinho meu dedinho. Tá, então tô normal. Tem cianose? Aqui, minha mão é vermelhinha aqui. O que você acha? Boa. Diurese normal? Ah, doutora, assim, eu não meço muito não, mas meu xixi tá mais ou menos normal. Eu achei que às vezes estava um pouco reduzido, mas aí. Um pouco reduzido, tá. Talvez um pouco reduzido. E o exame de lactato tá alto ou normal? Não, o lactato você pediu lá, veio até normal. Tá, então ele é úmido e quente. Úmido e quente. Alguém gosta da classificação dela? Não. O que vocês acharam da consulta do doutor Yasmin? Um espetáculo. Muito boa. Então, gente... Então, esse paciente é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca aguda, perfil quente e úmido, né? Outros exames que ela deveria pedir é o hemograma, né? Aqueles que a gente já falou para tentar achar uma possível causa dessa insuficiência cardíaca. Mas tudo bem, bom. Vamos falar aqui agora um pouquinho do ecocardiograma. Primeiro, o ecocardiograma, ele não ajuda no diagnóstico. O diagnóstico é clínico, igual nós acabamos de discutir. O ecocardiograma, ele separa que a gente tem dois tipos de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal e a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. O que é uma fração de ejeção? Uma fração de ejeção é a porcentagem de sangue que tem no ventrículo esquerdo que o coração manda para frente. Então, quanto mais a fração de ejeção, maior o coração consegue bombear sangue para frente. Então, aqueles pacientes que têm essa fração de ejeção reduzida, a gente chama isso de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Mas tem gente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Mas como assim? Apesar dele bombear, a porcentagem de sangue que ele bombeia ela é normal, ela é insuficiente para poder oxigenar todos os tecidos. Não precisa se atentar muito a isso agora. Esse conceito vai ficar mais claro no 6º período, numa aula que a Juliana dá para vocês de insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal ou reduzida. Então, não se atenha a isso. A intenção da aula é vocês terem conhecimento do diagnóstico clínico e ter o conhecimento dos perfis hemodinâmicos. Então, o eco, ele me ajuda a classificar a minha IC em fração de ejeção reduzida ou de fração de ejeção preservada. Todo mundo que tem insuficiência cardíaca tem que fazer o eco. Todo mundo tem que fazer o eco. Por quê? A forma de tratar uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida é diferente de uma forma de tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Então, eu tenho que fazer um eco sim, num segundo momento. Não precisa ser agora, mas todo mundo tem que fazer um eco. Então, vamos lá. Então, os fatores precipitantes, ou seja, o que pode descompensar uma insuficiência cardíaca, né? Os principais, aqui, a ESC até coloca, a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela até coloca que os principais gatilhos para descompensar uma insuficiência cardíaca, que você não pode comer bola de jeito nenhum, é esses daqui, ó. Infarto agudo, né? A síndrome coronariana aguda, arritmia, TEP
crise hipertensiva, tamponamento cardíaco, dissecção de aorta. Essas outras aqui é meio específico, vocês não viram isso aqui não, é valvulopatia, por exemplo, insuficiência mitral. Isso aqui também, talvez seja melhor vocês se aterem nisso mais para frente, que vocês vão conhecer melhor essas doenças, entender como é que essas doenças podem causar insuficiência cardíaca, né? Isso aqui geralmente descompensa o coração muito rápido. E o que descompensa o coração de forma lenta? Anemia, disfunção renal, não tomar remédio, hipotireoidismo. Essas coisas já descompensam o coração de forma mais lenta. Aqui, o mais importante desse slide é você saber que você sempre tem que procurar fatores precipitantes da insuficiência cardíaca, porque por isso aqueles outros exames são importantes. Existem os descompensadores rápidos, ou seja, assim que ele descompensa o paciente em poucos minutos, quando acontece. E existem os descompensadores lentos, que ele vai, às vezes, demora dias a semanas, até meses para descompensar um paciente. E esses são os precipitantes, e esses precipitantes vocês vão conhecer ao longo do curso, estudando eles mais profundamente. Tudo bem. Então, até aqui, o que a gente viu? A gente viu que isoladamente sinais e sintomas não são preditores. Isoladamente, eles não são bons preditores, mas quando você combina aquelas informações, eles são fundamentais para a gente fechar o diagnóstico clínico. A presença de B3 tem uma boa acurácia, raio-x de tórax, eletro, exames laboratoriais, eu tenho que fazer para todo mundo, até para me tentar excluir que não tem alguma coisa a mais naquele paciente, não tem uma pneumonia, não tem um TEP. Eu vi também que um BNP baixo, um BNP normal, é ótimo para excluir o diagnóstico de C. E eu vi que o ultrassom à beira do leito, sempre que ele é disponível, a gente tem que usar ele para fazer o diagnóstico de edema pulmonar, que também me ajuda no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Beleza? Beleza. Agora, a gente... E classificação, desculpa, e tem um último aqui, né? E a classificação por perfis hemodinâmica eu faço para todo mundo. Então, toda vez que você vê que um paciente tem uma insuficiência cardíaca aguda, descompensada, eu tenho que classificar a insuficiência cardíaca em perfis hemodinâmicos. Então, gente, olha que slide bonitinho. Eu gosto de vocês elogiam meu slide, vocês elogiam um pouco meu slide. Uau! Ainda, Neneu. Então... Até chorei. Vamos fazer, sem falsidade, vamos fazer uns exercícios aqui para a gente fixar. Ô, Giovana, você está aí? Oi, Lineu. Giovana, você acabou de receber um paciente com dispneia, uma dispneia aguda de 3 meses. Esse paciente, ele é hipertenso, diabético, e ele está fechando muita dispneia. Aí você recebe na sala de urgência, se ausculta ele tem B3, ele tem crepitação no pulmão, ele tem reflexo hepatojugular, e ele tem uma perfusão capilar periférica bem identificada, ele está sonolento e a diurese dele está reduzida. Que perfil que é esse paciente? Peraí. Ele é úmido? Uhum. Ele tem... Você sabe de cor? Ele pertence diabético, tem B3, tem reflexo hepatojugular, perfusão tá o quê? Ele tem uma perfusão capilar periférica reduzida. Então ele é frio. Então qual que é o perfil dele? Úmido e frio. Úmido e frio. Beleza. É grave. Ele é muito grave. Ele não é grave, não. Ele é muito grave. E aí, vamos aqui, eu não tenho isso. Eu vou dar um pouquinho, eu não vou falar sobre tratamento, não, mas vamos tentar chegar num raciocínio junto de como seria um tratamento de uma insuficiência cardíaca aguda. Por exemplo, Giovana, um paciente quente e úmido, que não é esse paciente seu, um paciente quente e úmido, o que você acha de remédio que ele vai ter que tomar para melhorar? Um diurético. Diurético, muito bem.
Tá bom, se já acertou diurético, eu fico feliz com você. Então tá bom. E outro remédio é vasodilatador. Por que vasodilatador? O vasodilatador, o que ele faz? Ele dilata os vasos. E aí, o vasodilatador, ele tem a capacidade de reduzir a pós-carga. O que é pós-carga? O que é pós-carga? É a resistência dos vasos à ejeção do sangue? Isso. E reduzir isso não é importante para um paciente que tem insuficiência cardíaca, para facilitar o trabalho do ventrículo esquerdo? Sim ou não? Sim. Então, esse paciente quente úmido, ele precisa de diurético e vasodilatador, ou seja, um remédio para tirar esse excesso de volume e para reduzir a pós-carga em cima do ventrículo esquerdo. Ô, Lineu, ele não precisa de um remédio para melhorar a contratilidade do coração, não? Porque o marcador de má contratilidade é principalmente quando o paciente tem baixo débito. Quando ele não tem baixo débito, ele está precisando de mobilizar o excesso de volume. E para mobilizar excesso de volume, eu preciso de diurético e preciso de uma pós-carga baixa. Entendi. E aí, esse paciente da Giovana, que é um paciente frio e úmido, o que ele precisa? Hidratar? Ele tá úmido. Ele já está úmido, ele não, precisa... quente e úmido. Eu entendi frio. Dilatador. Vasodilatador. Ele está quente e úmido. Geralmente, desculpa. Você falou úmido. Desculpa, ele está frio e úmido, perdão. Ele está frio e úmido. O que ele precisa? Ele precisa perfundir melhor, ele precisa de vasodilatador, não? Ó, vamos pensar, se ele precisa perfundir melhor e mobilizar o excesso de volume, não é isso? Isso. Não é isso que o frio e úmido precisa? Sim. Sim ou não? Sim. Se ele precisa de mobilizar o excesso de volume e perfundir melhor, ele vai precisar de quê? Diurético. Diurético. E vasodilatador. E mais uma coisa. Oxigênio, não? Ele vai precisar daquelas coisas básicas. Todo mundo precisa. Oxigênio, nananá. Mas estou falando de terapia específica mesmo. Para aumentar a contratibilidade do coração? Isso. Ele tem que aumentar a contratibilidade do coração. E o remedinho que a gente chama isso é inotrópicos. Ele vai precisar dos inotrópicos. O que é um inotrópico? O inotropismo. É a força de contratibilidade do coração. Então ele precisa de um inotrópico positivo, ou seja, um remédio que aumenta a força do coração, de trabalho do coração. Então, frio e úmido, ele precisa de diurético, vasodilatador e inotrópico. Entenderam? Entendi. O que o frio e seco precisa? Volume. Volume. Porque às vezes o que vai precisar principalmente é volume. É volume que ele vai precisar. Dá soro para ele. E o quente e seco? Volume. Não, tá seco. Tá bom. E seco, geralmente, o paciente está compensado. Ele tá bonzinho. Ele não está cheio na hora de hipovolemia e está perfundindo bem. Tá? Não entendi. Picou aqui. Volume não pro quente e seco? Não, porque o quente seco, muitas vezes, ele está perfundindo bem e ele não tem sinal de hipervolemia. Então, muitas vezes, ele está bem. É um paciente que não está descompensado. O máximo que ele pode precisar, talvez, é um pouquinho de volume. Aí tá. Então, me explica uma coisa aqui que eu estou confundindo. O fato dele estar seco é simplesmente a ausência dos sinais de úmido ou ele está desidratado? As duas coisas. As duas coisas. Então, você está desidratado, ele precisa de volume, não? Aí é outra avaliação. Você tem que ele não está perfundindo, ele está seco. Quer dizer, ele não está hipervolêmico. Agora, se ele está desidratado ou não, eu tenho que fazer essa outra avaliação. Ah, tá. Então ele pode estar seco e não desidratado. Ele está seco e hidratado. Pode. Ah, bom. Tá. Agora entendi. Agora, a classificação da ESC, isso aí muda um pouco de classificação. A classificação da ESC, que é a que a gente mais usa, ela considera um paciente seco um paciente hipovolêmico. Tá? Ela considera um paciente seco um paciente hipovolêmico. Então, teoricamente, para a ESC, esse paciente
você teria que dar volume para ele. Algumas diretrizes consideram o seguinte: o quente e seco, ele possivelmente não está descompensado, e se ele está desidratado ou não, você faz uma avaliação à parte. Mas para ESC, o quente e seco, o paciente está desidratado. Aí você dá um pouquinho de volume para ele. Beleza? Mas aí na avaliação aí do quente e seco, sem estar desidratado, você faz o quê? Nada? Ajusta os remédios. Tá. Ô, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a insuficiência cardíaca, ela pode ser crônica e aguda. O que é crônica? É o paciente, igual eu falei, ele já tem insuficiência cardíaca e ele usa remédio constantemente para poder compensá-la. O que é insuficiência cardíaca aguda? É quando essa insuficiência cardíaca crônica descompensa ou quando o paciente não sabia que tem insuficiência cardíaca, ele abre o quadro. Então, por isso que eu pus no conceito, ou vai ser por sintomas novos, que ele nunca teve antes, ou por sintomas que ele já teve, que ele controla e de vez em quando ele descompensa e tem de novo. Ficou claro isso? Sim. Ou não, gente? Por isso que eu coloquei, ou pode ser pela recorrência dos sintomas, ou pode ser por sinais novos de sintomas. Tá bom? Sim. Muito bem. Dúvidas a mais? Olineu. Oi. Porque eu me perdi quando você falou do paciente quente e úmido. Ele vai precisar de um vasodilatador? Uhum. De um diurético também? Ou não, não precisa de diurético? Eu acho que não precisa, não. É de quem que você está falando? De qual perfil? Do quente e úmido. Então, quente e úmido, como é que está esse paciente? Já está hipervolêmico, não está? Ele está hipervolêmico, esse paciente, não está? Uhum. Porque está úmido. E ele está perfundindo bem. Então, ele precisa de quê? Um vasodilatador. E o que mais? Hidratar? Ele está hipervolêmico. Como é que você hidratar ele? Você está hipervolêmico. Tá. Ele precisa de? Diurético. Diurético, está hipervolêmico. Entendi. Então, gente, os estudos mostram que classificar o paciente por perfis hemodinâmico melhora a nossa eficácia na hora de tratá-lo, porque você sabe classificar o que ele precisa mais naquele momento. Beleza? Ô, Lineu. Oi. Tem como você repetir o conceito de pós-carga de novo, certinho? Não entendi o que você falou. Se tem como repetir o conceito de pós-carga. Pós-carga é a força, é a resistência que o ventrículo esquerdo enfrenta para ejetar o sangue dele. É a dificuldade do ventrículo esquerdo tem de ejetar o sangue. Tá bom, obrigada. Olineu. Fala. No paciente quente e úmido, se você der só o vasodilatador e não der o diurético, esse paciente ele pode inchar mais? Ele não vai inchar não, mas não vai melhorar não. O quente e úmido precisa principalmente de diurético. Porque ele não vai conseguir mobilizar aquele excesso de volume não. Só reduzir o pós-carga. Não. Tem que escoar, né? Tá. Escoar. Beleza. Gente, insuficiência cardíaca é uma coisa, talvez seja uma das doenças que eu mais trato do dia a dia, que porque é muito comum na emergência, extremamente comum. E às vezes você vê o paciente chegando nas arcadas inchado, tipo assim, ele perde às vezes, durante o tratamento dele no hospital, que às vezes ele fica, igual eu falei, a média é 7 dias, mas às vezes fica até mais. Eu já tive um paciente que perdeu 20 quilos. Só perdendo excesso de volume. Só desinchando com diurético. 20 quilos. Imagina só a diferença disso, até na fisionomia do paciente. Tudo isso era excesso de volume, que o paciente foi acumulando ao longo do tempo. Era agudo ou crônico? É algum crônico agudizado. Excelente pergunta, viu? Era um paciente que já tinha uma insuficiência cardíaca crônica e descompensou. Aí a gente chama de insuficiência cardíaca descompensada, um crônico ou crônico agudizado. Olineu, eu posso só tirar uma dúvida rapidinho?
Rapidinho, pode, tô brincando. O paciente que ele é frio e seco, ele só precisa de soro? É isso que você falou? Mais. Então. Ele vai precisar principalmente de soro. Principalmente é isso. Eu não sei, mas eu tinha pensado nesse ionotrópico, mas eu acho que eu tô errada. Eu não tô conseguindo pensar. Tá vendo? Confia no você. É isso mesmo. Você tá frio, talvez. Se o soro não for suficiente para deixar ele quente, aí quem vai ajudar isso é o não é ionotrópico, não, tá? É inotrópico. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Toma. Alguma dúvida sobre a nossa distribuição na reta final de pontos? Tem não, Guineu. Tá top. Guineu, você só vai postar depois da prova? No fim de semana. Semana que vem eu tô agarrado pra caramba. Vai ser só no fim de semana, na verdade. A questão dos 5 pontos lá, você já decidiu como o que tá faltando distribuir, como que vai ser? Pois é, eu vou ver se eu vou poder colocar na prova, e a prova vai poder valer 35. Se não, eu vou distribuir ele entre os trabalhos já realizados. Para! Não. Aqui não é de gatinho. Bolsa não é de gatinho. Ó, gente! Que vergonha, hein, Bruna? Fica ligado, meu gato tá comendo minha bolsa.